Vamos lá. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, Paulo continua desenvolvendo esse processo para nós, e ele fala uma coisa muito interessante. É, outrora escravo do pecado, vieste a obedecer de coração à forma da doutrina que fostes entregues, né? O que é isso, né? E isso faz com que a gente se liberte do pecado, né? Então, essa frase do Paulo aí, que a gente vai tentar debruçar hoje. Então, nós temos três traduções, não tem muita diferença a forma da doutrina, né? Obedecestes de coração à forma da doutrina ou à forma do ensino que foi vos transmitida. Então, obedecer de coração à forma da doutrina ou à forma do ensino que lhe foi transmitida. O que é que Paulo está falando, né? Então, a gente foi procurar primeiro o que significa coração. Então, do grego, cardias, né? Ele se refere ao coração mesmo, que a gente tem dentro do peito, o órgão que a gente tem, mas também, para eles, o coração é o centro da vida física e espiritual. Então, quando fala coração, olha que coisa profunda. Então, obedecer de coração, olha como é que fala: dos pensamentos, paixões, desejos, apetite, afeição, propósito, entendimento, inteligência, vontade, emoção. Não sobrou nada. Então, obedecer de uma forma completa, tudo meu tem que estar disponível para expressar a divindade. Olha como é que isso é uma entrega extremamente profunda. Então, obedecer de coração é uma entrega a esse ensinamento, a isso que a gente vai entender que é a forma da doutrina que me foi entregue ou que me foi ensinado, de uma mais do que de alma, é de tudo, da minha psique inteira, né? Das minhas ações, é tudo, eu tenho que estar comprometido com isso. Mas aí a gente vai procurar saber o que significa forma, a forma da doutrina. O que te acha essa forma? Só que forma quer dizer tipos. E tipo é uma marca. Olha só. É uma impressão. Tipos é uma essência, é uma substância, é um exemplo, é uma pessoa. Ah, então o que foi entregue para a gente foi isso. Foi um exemplo, foi uma vida, foi uma pessoa, não foi papel. Olha que coisa profunda que Paulo está falando. Então, por isso é que a gente entende por que a gente fala que Jesus é o meu modelo e o meu guia. Porque eu tenho que ter uma entrega, mas não uma entrega ao papel. O evangelho que eu leio tem que ser uma ponte para me chegar nessa vida que tem que me marcar. Uma marca profunda, isso é que é tipos. Então, quando a gente chega ao que Paulo está falando, obedecer de coração à forma da doutrina, ou do ensino que lhe foi transmitido. Então, aí a gente entende que o evangelho não é um papel, não é um livro, é uma vida. Uma vida de um Cristo que veio aqui para nós. Então, quando eu recebo isso,
Isso tem que me levar a essa vida. Quando eu leio esse evangelho, eu tenho que acessar esse exemplo, essa vida. Isso é que é o evangelho de Deus, o Cristo, a vida dele. Isso é interessante, porque vamos dizer assim, toda vez que eu interpreto o evangelho, o padrão para mim saber se a minha interpretação está certa ou não é a vida do Cristo. Porque se a minha interpretação ela fere a vida do Cristo, a minha interpretação está errada. Não interessa de onde eu tirei isso, mas está errada. Porque o Evangelho traduz a vida do Cristo. Então, vamos tentar entender isso mais profundamente um pouco. A caminho da luz. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. Então, o que Emmanuel está trazendo? Que houve uma preparação para vir o Cristo, né? A gente não conseguiria pegar essa luz, esse exemplo, tudo de uma vez. Então, teve emissários que vieram antes, e esses emissários têm sua vida lá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Então, até a palavra, ele está falando, o mínimo que é a palavra dele, a gente não conseguiria ter vindo e acessado se não viessem etapas gradativas de conhecimento preparando a vinda dele e sem o impacto do exemplo. Mas para a gente receber a palavra dele, que já foi tão... e até hoje é revolucionária, gente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você entra na Netflix e me fala quantos filmes tem que fala do perdão. Nenhum. E eu vou te falar quantos falam da vingança. Isso é a coisa que mais vende. Por quê? Então, esse bater olho por olho, dente por dente, é o Antigo Testamento. Então, minha mente ainda não consegue aceitar a possibilidade de perdoar. Não consegue. E você vê isso pela arte. A arte que vende é a arte, você bateu em mim, eu vou atrás. É isso que vende. Então, olha bem como é que isso é revolucionário. Perdoar o inimigo é uma coisa que a gente até hoje tem dificuldade de aceitar. Então, isso que ele está falando, até a palavra simples de Jesus e pura teve que vir etapas gradativas antes de revelações espirituais para que nossa mente pudesse, pelo menos, aceitar a possibilidade dessa outra alternativa, no agir. Então, houve experiências consecutivas dolorosas de todos os profetas que vieram antes, viveram antes para preparar o caminho dele. Não somente com sua palavra, mas com sua exemplificação. O maior impacto do Cristo é a sua exemplificação, para que ele pudesse vir trazer a mensagem celeste e isso poder ser, no mínimo, a gente conseguir aceitar de receber essa mensagem, né? Então, cada emissário trouxe uma das modalidades da lição. Né, na região humilde da Galileia, porque todos eles são profetas do Antigo Testamento, né, do povo de Israel. Então, olha bem, o impacto do Cristo não foi só sua palavra, foi seu exemplo. E houve toda uma preparação para que a gente pudesse receber.
Não somente a palavra, mas sua exemplificação salvadora. Então, o que salva é a exemplificação dele, que faz essa palavra vibrar de vida, porque ele viveu. A preparação aconteceu desde a época de Abraão? Isso. Foi ali que foi escolhido Israel, né? Formar o povo. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a boa nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, e que os pretensos missionários do Cristo nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Então, gente, ele está falando aí que todas as coletividades receberam a essência do pensamento do Cristo, embora não a sua mensagem direta. Por quê? Quando a gente recebeu, né, a boa nova, o que nós fizemos? A boa nova, vida, verdade, amor, esperança, e seu exemplo havia implantado no mundo. O exemplo do Cristo é que plantou, entendeu, gente? Foi o exemplo dele que plantou a árvore do Evangelho. Nós abafamos ela onde? Nos templos. Então, olha que interessante. A gente pegou a mensagem de Jesus e eu pus no templo. Para quê? Para me ensinar para os outros. Aonde que era para mim aplicar a mensagem do Cristo? Dentro de mim, na minha vida. Não. Aí eu faço um templo de pedra para me acusar os outros, para me jogar na cara dos outros esse ensinamento, como se eu não tivesse que viver isso. Ou então, fui lá para os claustros, à procura da... O claustro, o que é, gente? Aquele povo que vai para o mosteiro e fica trancado, sabe? Não tem contato com ninguém. É isso que é claustro. Fica morando numa celinha. Aí eu viro anjo, porque eu não tem como eu pecar, não é não? Mas não vira anjo. Pecar, pois é, até sozinho a gente peca. Mas o problema também é que não desenvolve nada, né? Aí a gente trancou lá para não ter perigo desse mundo pecaminoso me tentar. E aí a gente sacrificou. Né? Por quê, gente? Porque eu preciso da vivência com o outro para aplicar o evangelho em mim. Eu preciso do contraste, do conflito, do outro que me interroga, do outro que me incomoda, do outro que me tira da zona de conforto para eu me conhecer. Se eu convivesse só com gente que pensa como eu, ia ser uma chatice, primeiro. Mas, segunda coisa, eu não seria desafiada a entrar para dentro de mim. Então, esse é o problema do claustro. E é o problema do templo também, porque a gente vai lá, escuta aquela ladainha, fecha lá e vai embora e faz o que quer. No deserto sozinho, né? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114, As Cartas do Cristo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha o que Paulo fala. Eu ministrei, eu ensinei o evangelho para vocês, aí o Deus vivo veio e marcou o teu coração,
E você virou uma mensagem viva do Evangelho. Então, já é manifesto, já é percebido, já estou vendo que você virou uma carta viva, ou seja, uma mensagem do próprio Cristo para todo mundo. Entendeu? Olha que coisa profunda. Então, o outro, ele pode me dar um ensinamento, mas eu tenho que fazer um processo para me deixar ser marcado por esse Deus vivo, esse imago Dei, esse Deus imanente, esse Deus que está em mim, que ele me marca e me transforma numa mensagem do Evangelho, uma carta viva. Olha que negócio, que processo extremamente profundo que é o Evangelho. E a gente acha que é decorar, né? Transformação, né, Vânia? A coisa é profunda, né? Mas não é uma transformação Sim. que eu faço sozinha. É o Deus vivo. Eu tenho que fazer o meu processo para que o Deus vivo marque o meu coração. Paulo entende coração aqui, gente, marque eu, minha psique inteira. Então, eu tenho um processo que sou eu que faço, mas a marca quem faz é o Deus vivo na minha mente, na minha psique. Isso é que chama nova criação. Isso que chama regenerar. Isso que chama nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Que Jesus fala, entendeu, gente? É um processo extremamente profundo. A gente faz a parte da gente, que o resto vem. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. O que é, mano? Nossa, quando a gente é um pouquinho notável aqui entre nós, a gente logo escreve um livro para deixar para os outros. Ou em documento envelhecido, no papel que vai virar traça, vai comer. A gente logo deixa um escritozinho. Mas é interessante que Jesus não escreveu nada, né? Pois viveu. Oh, olha só. E ele não deixou o princípio escrito. Então, qual será que era a estratégia do Cristo, né? Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Então, olha bem, o que Emmanuel está falando? No Cristo, um homem apareceu na Galileia. Olha, Israel, gente, era um tamanho de Sergipe, de um império romano que ia da Inglaterra até o Egito. Israel não era nada. Um homem nasceu lá, na beira de um lago, chamou 12 pescadores para mudar o mundo. E a estratégia dele é: eu vou marcar esses 12, depois esses 70, depois os 500. E eles vão ser a mensagem viva que vai ser levada ao outro coração para que ele possa começar o processo de edificar dentro de si mesmo a possibilidade de ser marcado por Deus e se transformar em mensagem em vida. Então, o reino dos céus na terra é uma conquista de coração para coração, de homem para homem, pessoa para pessoa. E é uma transformação profunda. E a gente tem pressa, porque eu quero até 2030 estar no mundo de regeneração.
Paulo que fala desses 500 e na Boa Nova também, né? Eram pessoas comuns da Galileia, né? Que viram os 500 da Galileia, que chama, lá no livro da Boa Nova tem uma mensagem sobre esses 500, pessoas comuns do povo, né? Os 70 também, né? Então, gente, então essa é a estratégia do Cristo, né? Seu testamento espiritual constituiu-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. E a gente vê isso, né? Ah, Maria é virgem. Não, Maria não é virgem. A gente fica discutindo esse trem, né? A gente discute mil coisas. Ah, Jesus nasceu, foi em Belém. Não, não, foi em Nazaré. Não, ele não era de Nazaré, ele era de Belém. E a gente fica nesse debate para cá, debate para lá, né? Dá controvérsias, né? A gente pode, eu faço um viés para cá, um viés para o outro lado, e a gente fica isso, dá margem a controvérsias, né? Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas vivas, divinas, dirigidas à humanidade. É isso. É uma vida que é uma mensagem de amor e verdade, que, como Paulo fala, ministrou, que chama o outro a fazer o mesmo processo, se tornar carta viva, se deixar marcar pelo Deus vivo, pelo Cristo interior, para se transformar numa carta viva também. Né? Então, é um processo que a gente vai um chamando o outro, chamando o outro. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. É aquele negócio da gente não achar, né, gente, que os mensageiros do Cristo estão só dentro do Espiritismo ou só dentro do cristianismo. Não existe isso, né? A Igreja do Cristo, ela é espiritual. Ela toma o planeta todo. Todo homem que está comprometido com um projeto de amor divino faz parte dessa igreja. E eu posso ser um cristão que sabe o evangelho inteirinho de cor e não estar nessa igreja. A questão é o projeto de amor. Eu estou comprometido com ele, eu estou ligado a ele. Então, a igreja espiritual, que é a igreja do Cristo, ele manda, né? Por que ele não tomaria conta dos outros seres humanos, que também são uma responsabilidade dele, porque nasceu lá na Ásia e não no Brasil, né? Porque nasceu na Rússia, então ninguém pode nascer lá. Né? Por isso que ele manda missionário em todo mundo. Por isso que ele fala, não existe, os princípios dele foram disseminados por todos os povos. Né? E tem esses vanguardeiros também, né, que a gente sabe, eles também nascem lá. Aquela equipe desses 500, mais 70, mais 12, eles vêm e são também, de tempos em tempos. O próprio João, que a gente sabe, né? Que a gente tem identificado, porque nem sempre a gente tem identificado essas pessoas, né? Porque às vezes está lá numa cultura que não tem nada a ver comigo, eu nem fico sabendo, né? Ele tem a ação dele lá naquela cultura, né? Mas o próprio João, a gente sabe que veio como Francisco e os outros apóstolos também devem ter vindo. A gente não sabe. E agora preparando para o retorno, né? Que a gente sabe que está anunciada a reencarnação de João. Brasil, não foi. Isso tudo faz parte de um programa, né, de disseminação dessas cartas vivas. Né? O Cristo tem o seu próprio projeto. Né?
Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Você está falando que o apóstolo João que vai reencarnar? Sim, estou Achei que ele falando. tivesse virado santo e pronto. Hã? Que era ficasse, virasse um santo e pronto, são. Mas aí ele não viria nem como São Francisco, né, gente? Ele já era santo antes. Aliás, é o único que veio das paragens celestes, foi João. O resto era gente que nem a gente. Então ele já era também, né? Já estava evoluído, mas ele veio. E olha que interessante, né? Porque São Francisco, né, nasce numa época que foi o Papa mais rico da Igreja Católica, vocês sabiam disso? Aí o que Cristo faz? Pega o João, que é por amor, o mais pobre possível, e põe lá no meio. Por que será, né? Foi no tempo de Inocêncio, terceiro, que se não me engano, mais rico e poderoso dos papas, o que pôs a infalibilidade papal. E quem é que nasceu junto com ele? Francisco. Ele conhecia Francisco. O mais pobrecinho, sem nada. É dessas coisas. Aí nós temos a Inquisição. Qual a pior Inquisição? Espanhola. Aí Jesus vai, pega Teresa de Ávila, a mais mística de todas as santas já vistas, prega ela lá. A mulher voava, gente. Ela tinha êxtase, que ela saía do chão, na frente de todo mundo. E eles conseguiram. Tentaram levá-la para a Inquisição. Conseguiram? É isso. Uma mediunidade que ela falava com Cristo ó, na cara deles. Ó. Não levaram ela para. Não conseguiram. É isso, entendeu? Por que será, né? Vocês estão matando tanta gente porque é bruxa, com a desculpa que é bruxa, que é nada. Vou pôr aqui uma santa, com a mediunidade bem explícita em cima de vocês aqui, ó. Ninguém toca nela. E não tocou. Declarada santa em vida. É isso aí. Entendeu? É as coisas que o Cristo faz. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, gente, você pode não gostar do Chico, você pode pôr o defeito que você quiser nele, mas diante da vida dele, você faz silêncio. Não é assim? É isso que ele está falando aqui. Então, você pode discordar das obras que ele deixou, você pode não ser espírita, é o direito seu, tá? Mas diante da vida dele, você se cala. Porque você é capaz de viver a vida que ele viveu, dar os exemplos que ele viveu, a integridade que ele viveu. Então, é isso que ele está falando. Quando a gente tem uma carta viva, se eu não tenho uma vibração para acessar essa vida, entender as escolhas que uma vida superior à minha faz, entender a obra que uma vida superior deixa para mim, eu me calo, me faz calar. E assim são todos os missionários, as cartas vivas do Cristo são isso. Diante das vidas dele, se eu não consigo, pelo menos, acessar a vibração de entrega que é uma vida dessa, eu sou obrigada a fazer silêncio. É. E aí nós vamos para um anjo. O que um anjo fala para nós? Alcione é um anjo, né, gente? O Emmanuel já coloca no prefácio, um anjo. Livro Renúncia, capítulo 3. Aí, ó, tá vendo? Essa foi uma carta viva também. Se não fosse o romance, nós nunca ia saber que ela passou aqui no planeta. Segunda parte. Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional,
cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Gente, nós vamos estudar o Evangelho até a gente entrar no mundo celeste, que é quando a gente implantou o reino dos céus entre nós. É isso que é mundo celeste. Então, veja bem o que ela está falando. O Evangelho ele tem profundidades. Então, ele é um caminho ascensional, um caminho de subida. À medida que eu amplio o meu entendimento, eu amplio o entendimento do que eu leio. Ele vai se abrindo para mim nos seus diversos entendimentos, seus ângulos, porque ele tem diversos ângulos e diferentes níveis de profundidade. E à medida que ela vai falar o que acontece, a gente vai acendendo, ele vai abrindo mais profundamente o que ele tem. Porque é uma vida que se desabrocha. Eu vou sintonizando com essa vida do Cristo. Então, você imagina, o Cristo é um sol enorme, essa vida. E, às vezes, eu pego uma chaminha, na medida que a minha chama aumenta, mais é aquela outra chama que essa vida vai se revelando para mim através das palavras do Evangelho. Então, é ângulos diferentes e profundidades diferentes. E ela fala, opa, olha o que ela fala mais ainda, ó, cujo objetivo, a minha ascensão, eu não consigo atingir legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Não tem coisa insignificante à toa no Evangelho. Não tem. Aquilo ali foi cuidado para ser redigido pela espiritualidade. Então, todos os detalhes são importantes, só que eu não enxergo. À medida que minha compreensão vai ampliando, eu vou percebendo os detalhes, eu vou percebendo as conexões. Então, o entendimento vai se ampliando para mim. Então, é um vasto caminho ascensional. Você imagina, né? A Alcione, ela fala que ela estudava um versículo, semanas e semanas repetidas. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Então, conhecer é a primeira. Então, olha o que ela fala. A gente faz uma leitura assim, mais ou menos, isso eu já aprendi. Agora está repetindo. Aí você pensa assim, mas repetindo como? Vai repetir a mesma lição? É essa leitura por cima que a gente faz, essa leitura muito vaga, né? Vagamente raciocinada, que ela chama, né? Que isso é um erro gravíssimo. Então, eu preciso conhecer. Quantos de nós já leu pelo menos o Novo Testamento todo? Se é tão importante, não era no mínimo uma leitura geral para mim saber pelo menos o que tem lá dentro? Meditada, é a lição que nos interroga, que nós ficamos sem entender, e que tem que tocar minha alma, e eu tenho que viver. Então, olha para você ver, é uma mensagem que toca o coração, igual Paulo falou, mas coração no sentido do meu ser todo. Tanto o que eu faço, como o que eu sinto, o que eu penso, tem que ser o ser inteiro. O que eu conheço, você está entendendo o que ela está dizendo, essa dimensão completa que Paulo chama de coração, que por hebreu não é só o coração, o sentimento, é pensamento, é entendimento, é todo o ser, toda a psique. Né? Aí a gente vai ver uma coisa interessante no Evangelho, né, gente? Quando Jesus morreu crucificado, quem cuidou do corpo de Jesus?
José de Arimateia e Nicodemos. E quem que o Cristo apareceu primeiro, ressuscitado? Madalena. Então, o que que a gente aprende com isso, gente? Olha bem, Nicodemos era mestre em Israel, era um escriba da lei, era um jurista que fazia parte do Supremo Tribunal da Raça, que é o Sinédrio. Um cara entendido, conhecedor. E o José Arimateia também era do Sinédrio. Então, eles tiveram contato com Cristo material. Mas Madalena teve contato com Cristo espiritual. Então, isso ensina para nós que, às vezes, quando a gente aproxima do Evangelho, eu quero saber aonde é a Palestina? Aonde é Cafarnaum? Ai, quem é que é o rei? Isso é importante, porque isso é a parte material, a parte histórica. E eu fico, às vezes, preso nisso. Mas é o nível, não é um caminho ascensional, é um nível. Depois que você vai se aprofundando, é que você pode acessar a parte espiritual como Madalena. Então, os dois tinham condição de servir o Cristo na matéria, cuidando do corpo dele. Ela já teve acesso ao Espírito ressuscitado. Então, a gente tem níveis de aprendiz. Tá? Então, vai no texto, e todos nós começamos por esse texto, essa degrau primeiro. Querem saber a parte histórica, e olha mapa, e olha isso. E isso é importante, a gente tem que estudar isso mesmo. Mas, aos poucos, a gente vai acendendo para pegar vamos dizer, a flor do exemplo, que é o Cristo. Tá? E ela fala, não basta estar só informado, né? Eu tenho que deixar essa mensagem me tocar totalmente, por inteiro. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, executados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros, que impende conhecer e empregar a benefício próprio. E olha só, né, gente? Porque, às vezes, olha para você ver, eu trouxe 2 versículos hoje, não foi? E eu consegui ver a mensagem em um só. Mas no outro tem uma mensagem que eu não consegui abrir. Está entendendo? E é assim. Talvez daqui 50 anos eu consiga ver a mensagem do outro. E é assim o evangelho, então, para você é assim, para o outro é assim, para o outro é assim. Então, quando você vai fazer um estudo, é assim mesmo. Mas ela fala, ela garante, em cada versículo tem uma mensagem morredora. Eu posso não ver, mas está lá. Eu ainda não vejo. Porque, às vezes, eu ainda preciso de mais um tempo para ela se abrir para mim. E é assim comigo, é assim com você, e abre mais para ela, abre menos para mim, conforme a gente vai fazendo, sendo lapidado pela vida. Entendeu? Precisa de uma lupa para enxergar. Né? A gente precisa da alma aberta, né? É a gente enxergar com a alma, né? É conversar com o texto, porque o texto ele é vibração. Entendeu, Marcelo? Então, eu tenho uma vibração que eu consigo conectar um nível de vibração. Ela tem outras vibrações que eu ainda não consigo conectar. Então, ele tem outros ângulos e ele tem outras profundidades que eu ainda não tenho condição. E, às vezes, você olha, você vê um ângulo diferente de mim, porque é uma vibração. Você sintoniza com uma coisa para outra, e por isso que ele serve para mim, serve para você e vai servir daqui 2, 3 vidas do mesmo jeito. E é para mim aplicar isso em quê? Em benefício
próprio. Fala para mim. Esse sentimento, É uma mensagem para minha alma, né? E mudando a maneira de eu ver, a maneira de eu entender, a maneira de eu sentir, porque a gente usa o pensamento para mudar o sentimento, entendeu, Marcelo? Então, às vezes, meu sentimento ele é trabalhado com maneiras ampliadas de enxergar e entender a vida. Aí eu lapido, mudo esse sentimento, entendeu? Então, é as duas coisas, tá? equidade. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Eu esqueci de repetir. Então, olha o que a gente fala, agora a gente voltando. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, então até a gente conseguir fazer isso, a gente ainda a tendência da gente é pecar. O impulso inicial, a pulsão, o que eu venho fazer, né? Passar a obedecer é o que nós estamos tentando fazer. A obedecer de coração à forma, ao tipo, ao modelo Cristo que lhes foi transmitido, ao exemplo que foi transmitido a vocês. Todos nós, né? Aqui fala que lhes foi transmitido, eu estou no meio, né? Que nos foi transmitido, tá? É isso.